Desejar uma ótima noite a todos os vereadores dessa casa e a esse povo que nos acompanha na rádio, seja na TV. E, na verdade, eu vim aqui para pedir socorro. Eu vim aqui para abordar um tema que essa Casa de Leis, há um tempo atrás, quando o Dr. Matheus Heller era presidente dessa casa, veio a proposta de vir um parque sexual aqui, não sei se os senhores lembram, e foi negado. Eu lembro que os vereadores trabalharam para que não acontecesse, que Piracicaba não sediasse um parque sexual, erótico aqui. Mas as nossas crianças estão com parques em suas mãos. As nossas crianças estão com acesso rápido e fácil no celular. Por conta de muitos pais negligentes, que negligenciam talvez a educação, porque não dá para educar um filho, colocar ele num lugar e deixar ele ali. O filho, a criança faz barulho, a criança quer brincar, quer fazer alguma coisa, e o pai ele vai dar um celular para a criança, e a criança ela tem fácil acesso à pornografia e a conteúdo erótico. Aí você fala assim, tá bom, mas o que isso tem a ver com essa Casa de Leis? Eu vou falar o que isso tem a ver com essa Casa de Leis. Eu fiz uma pesquisa que contemplou 12 mil pessoas respondendo, idade em que tiveram primeiro contato com a pornografia. De 12 mil pessoas, 6,3% disseram que com menos de 7 anos já tinham consumido pornografia pela primeira vez. 43,5% dos entrevistados disseram que dos 8 aos 12 anos tiveram contato com pornografia pela primeira vez. Aí eu pergunto para vocês, dos 8 aos 12 anos de idade, crianças estão tendo contato com pornografia. 43,5% disseram que dos 13 aos 17 anos tiveram a primeira vez. E aí, uma mínima quantidade disseram que nunca tiveram contato com pornografia, 1,9%. Ou seja, a pornografia está enraizada na nossa cultura. E eu quero falar uma coisa para os senhores, se a gente não conversar sobre isso hoje, daqui uns anos, nós vamos ter que conversar sobre casos e casos de pedofilia, casos e casos de crianças sendo estrupadas, crianças sendo violentadas por conta desse mal. Não sei se os senhores sabem, mas de 10 anos para cá, todos os pedófilos que foram julgados e condenados por pedofilia, eles apresentaram vício em pornografia. Não sei se você viu no jornal alguma coisa, mas sempre na casa do pedófilo tinha um monte de revista pornográfica. Tinha um monte de fita cassete pornográfica. Mas nós não temos aberto o olho para essa situação. Nós temos deixado as nossas crianças a bel prazer. E talvez nós, que somos autoridades aqui, vocês que são autoridades, e nós como pastores, temos condições de ensinar. O vereador Paulo Henrique tem um trabalho forte contra a pedofilia, mas a gente não vê em nenhum lugar, em nenhum posto de saúde, em nenhum lugar público, o combate à pornografia. Eu vou dar algumas orientações aqui, algumas coisas da minha pesquisa. Você sabia que... Olha que coisa. A pornografia, ela provoca no cérebro o mesmo efeito que a cocaína provoca. Porque a pessoa ela consome pornografia, amanhã ela quer consumir algo mais forte, e amanhã ela sai do online para o offline. Aí ela começa a procurar outros meios de se satisfazer sexualmente. E aí, a longo prazo, a pornografia provoca depressão em alguns pacientes que foram usados na pesquisa. Porque o excesso de estímulos, ele bloqueia a produção de dopamina. Então as pessoas passam a ser depressivas, passam a ter um transtorno de ansiedade por conta da pornografia também. E eu pergunto, o que nós temos feito por nossas crianças? O que nós temos feito para proteger esse futuro que vem aí logo menos? Daqui 10 anos, a gente vai ter as nossas crianças, vão ser os nossos adultos. Nós vamos mergulhar em uma depravação total. E aí você fala assim, isso aí é moralismo. E Dietrich Bonhoeffer, um escritor alemão, ele diz, você quer medir a moralidade de uma sociedade? Veja como
essa sociedade trata as suas crianças. Uma coisa que me indignou muito, eu vi essa notícia há 2 dias atrás. Uma juíza lá do Rio de Janeiro autorizou uma criança de 8 anos a mudar de sexo. Ela autorizou, você pode mudar de sexo. E isso abre uma porta enorme para que daqui a alguns anos essas mesmas crianças sejam induzidas por pedófilos ou por adultos mal intencionados a falar assim: eu quero ter práticas sexuais. Eu conscientemente quis ter práticas sexuais com aquele homem ou com aquela mulher. Vocês percebem o risco que a gente corre? Vocês percebem o quanto mal essa cultura que veio dos Estados Unidos traz para nós? E talvez hoje eu trouxe esse tema para alertar os senhores que nós podemos fazer a diferença. Nós podemos incluir métodos, práticas, semanas de combate a essa prática imoral. Eu tô cansado de ver pessoal da gringa, pessoal de fora vir para eventos aqui no Brasil e vir para sair com as nossas crianças, vir para ter relações sexuais com os nossos adolescentes aqui no Brasil. O Brasil não pode ser uma terra imoral, e o Brasil não é uma terra imoral. Nós precisamos resgatar alguns valores que foram perdidos. Nós precisamos ir a fundo e discutir sobre essas questões, porque enquanto a gente finge que nada está acontecendo, a gente vai deixando cada vez mais as nossas crianças à mercê de pessoas más. E logo menos, nós vamos ter que discutir casos de pedofilia aqui nesse lugar. Nós vamos ter que discutir casos em fóruns de crianças sendo violentadas. Eu queria terminar essa minha fala com outra pesquisa. O cérebro, quando tem o vício, ele desenvolve o vício da pornografia, ele cria caminhos viciosos. E logo a pessoa ela não consegue mais viver sem a pornografia e sem práticas imorais. Ele olha para uma mulher ou para um homem já tratando como objeto. Nossas mulheres não podem ser objeto de ninguém. Nossas mulheres não podem ser olhadas e vistas como objeto de prazer sexual. O meu amigo, um grande amigo, o pastor Jaedson, esteve semana passada aqui falando do combate às drogas. E eu quero falar para vocês, a pornografia, esse comércio, essa indústria pornográfica que rende milhões, é uma droga também. Está destruindo muitas famílias, está destruindo muitos casamentos, está destruindo crianças, e nós podemos fazer algo hoje. Eu não quero mais ouvir falar que nossas mulheres são objetos, que as nossas crianças são objetos de prazer sexual de alguém. Então eu apelo que a gente faça alguma coisa, que se discuta sobre isso, porque enquanto a gente fica dormindo, o mal avança. Eu termino com uma frase de Martin Luther King: o que me encanta, o que me assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Deus abençoe Vitor, vocês. Me permita uma parte? Você quer só finalizar? Não? Me permita uma parte. Parabéns pelo seu alerta, pela sua explanação. E eu, como médico ginecologista, obstetra, eu queria fazer aqui 2 colocações importantes. Hoje, nós sabemos que na época dos nossos avós, as mulheres menstruavam muito tarde, em torno de 16 anos. Na época dos nossos pais, menstruavam com 14 anos. Na nossa época, da minha geração, menstruava aos 13 anos. E hoje, na geração de hoje, as meninas, é muito comum estar menstruando em torno dos 10 anos, 11 anos de idade e até 9 anos. Antes se falava muito em puberdade precoce. E um dos motivos, nós estivemos estudando muito isso, e um dos motivos pelo qual as meninas hoje menstruam muito cedo é a imaginação. É imaginação pornográfica, é contatos com novelas, é contatos com imagens, é contatos com... Isso desperta, do ponto de vista encefálico cerebral, liberação de algumas enzimas e de alguns hormônios, serotoninas, histaminas, adrenalinas, e isso há um amadurecimento precoce do eixo hipotalâmico hipofisário ovariano, que é do eixo hormonal, e com isso acelera a evolução e a maturação precoce dos folículos, e as meninas passam a menstruar mais cedo.
Isso, eu tenho como os grandes culpados as novelas. As novelas hoje, eu me recordo quando era mocinho, a gente não tinha contato com isso não. Hoje, uma novela das 8 horas da noite tem cenas que são bastante preocupantes, né? O Tozão me falou 6 horas da tarde, eu não assisto novela, mas por caráter de conhecimento, a gente sabe disso. E outra coisa que eu queria também, não estou aqui dizendo que, lógico, uma menina que menstruou aos 10 anos tenha tido contato, tenha tido alguma coisa pornográfica. Pelo amor de Deus, deixo muito claro aqui aquilo que eu estou falando. Não, um dos motivos... 43% da pesquisa disseram que dos 8 aos 12 tiveram contato. Então, o que eu estou falando é um estudo científico que uma das causas do amadurecimento precoce do eixo hipotalâmico e hipofisário ovariano é contatos e imaginação que as meninas têm, não de partes pornográficas, mas às vezes partes sensuais. E só outra coisa, pode encerrar, eu vou pedir pela ordem, pode encerrar. Já encerrou a parte, se o senhor quiser finalizar? Posso finalizar? Finalizando, por favor. Eu peço socorro a essa casa, que se discuta, que se trabalhe contra a erotização de nossas crianças e nossos adolescentes. Eu agradeço pela oportunidade.